Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred e vamos à nossa vinheta. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Sou catequista, sou teólogo e peço a vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema, tá bom? E a gente, na medida do possível, vai te atender. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, estudando aí o Antigo Testamento, e estamos estudando o livro de Judite, tá? Que é um livro que não tem na Bíblia protestante e nem na Bíblia judaica, só tem na nossa Bíblia católica, mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo, segundo a Igreja nos ensina. Então, gente, na aula passada, nós estudamos o capítulo 9 de Judite, onde ela faz aquela bonita oração para enfrentar o seu inimigo, tá? Hoje nós vamos ver que a própria Judite, tá? Ela vai se encontrar com seu inimigo. E na aula passada a gente viu, no capítulo 9 e no capítulo 10, que fala várias vezes sobre, sobre a beleza de Judite. Então, ela, através da sua beleza, tá, ela acabou lutando contra o seu inimigo, ok? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, ok? E nós vamos ver que ela vai chamar a atenção lá do chefe lá, do general lá, Holofernes, que era general de Nabucodonosor. Então, nós vamos ver o poder que a mulher tem. Então, vamos aí, a gente vai conversando e vai estudando, ok? O capítulo 11 diz assim: Disse-lhe Holofernes: Confia, mulher, não temas em teu coração. Jamais maltratei homem algum que escolheu servir a Nabucodonosor, rei de toda a terra. Eu já expliquei
que eles se julgavam Deus, ok? Isso aí, os reis, os imperadores se julgavam Deus. Agora, mesmo se teu povo que habita a montanha não me menosprezasse, eu não levantaria lança contra ele. Eles mesmos é que fizeram isso. Agora diz-me por que fugiste deles e viestes até nós. Em todo caso, vens para a tua salvação? Confia, viverás esta noite e as seguintes também. Porque ele viu, né, a beleza da mulher. Se fosse homem, com certeza ele já tinha matado. Não é? Não haverá quem te maltrate. Pelo contrário, tratar-te-ão bem como os servos do meu senhor, o rei Nabucodonosor. Então, ele era servo lá do Nabucodonosor e a intenção dele era acabar com Israel. Mas por que ele está aqui agradando a Judite? Por causa da sua beleza, né? Então, por causa da beleza dela, né, ele está tratando ela bem. Disse-lhe então Judite: acolhe favoravelmente as palavras de tua escrava e possa tua serva falar na tua presença. Nesta noite não falarei mentira alguma ao meu senhor. Se seguires os conselhos da tua serva, Deus levará a bom termo a tua empresa e o meu senhor não fracassará em teus planos. Viva Nabucodonosor, rei de toda a terra, que te enviou para corrigir todo ser vivente, e viva o seu poder, pois graças a ti não são apenas os homens que o servem, mas por causa da tua força, também as feras do campo, os rebanhos e os pássaros do céu viverão para Nabucodonosor e para fora de tua casa. Então, ele estava achando que Judite estava ali para agradar o rei. Mas não. Judite, ela era temente a Deus. Nós vimos na aula anterior. Ela era uma mulher temente a Deus. Só que na guerra, gente, você tem que, para você ganhar o inimigo, você tem que ter esperteza. Lembra que Jesus diz que nós temos que ser espertos, prudentes? Então, gente, para ganhar uma alma, muitas vezes a gente tem que ir para o lado até do inimigo. Claro que não é para o lado do demônio, lá não é isso que eu estou dizendo. Mas para ganhar uma alma, muitas vezes a gente tem que fazer o impossível, vamos dizer assim. Entendeu? Para poder tirar uma pessoa do caminho errado e levar para o caminho certo. Ok? Então ela foi. Ela usou a sua beleza como esperteza para poder ganhar o coração do rei. Ok? Com efeito, ouvimos falar da tua sabedoria e da sagacidade do teu espírito. Foi anunciado em toda a terra que em todo o reino só tu és bom, poderoso por tua ciência e admirável pelas campanhas militares. E agora conhecemos o discurso que fez Aquior no teu conselho. Os homens de Betúlia o pouparam, e ele contou-lhes tudo o que lhe disse diante de ti. Por isso, Senhor poderoso, não desprezes a palavra dele, mas deposita-a em teu coração, pois é verdadeira. Certamente nossa raça não será castigada, e a espada não prevalecerá contra ela, a não ser que peque contra o seu Deus. Então, Judite estava falando que Deus estava com Israel, que Deus combatia por Israel. Deus só abandona o seu povo quando o povo se volta contra ele, ou seja, quando pratica idolatria, abandona Deus. Então é isso que ela está dizendo, ela está explicando para o rei, que Israel tem um Deus, tá, que marcha à sua frente, que guia o seu povo, e que esse Deus é fiel. O povo é que às vezes, pela sua infidelidade, Deus acaba abandonando. É isso que ela está dizendo. E agora, para que o meu Senhor
não se torne rejeitado e fracassado, a morte virá sobre as suas cabeças. O pecado se apoderou deles, pecado com o qual irritaram o Senhor Deus, sempre que fazem uma desordem. Quando lhes faltarem víveres e escassez de água, fazem uma desordem. Quando lhes faltarem víveres, resolveram lançar mão de seu rebanho e decidiram consumir tudo o que, por suas leis, Deus havia determinado que não comesse. Então aqui ela estava contando toda a história, né, do povo, desde a saída lá da terra do Egito até a entrada na terra prometida, ok? Até mesmo as primícias do trigo, os dízimos do vinho e do azeite, coisas consagradas e por eles reservadas aos sacerdotes, que em Jerusalém estão diante da face do nosso Deus. Resolveram consumi-los, o que nem com a mão alguém do povo pode tocar. Enviaram a Jerusalém, onde os habitantes fizeram o mesmo. Algumas pessoas encarregadas de lhe trazerem a permissão do conselho, assim será. Tão logo recebam a permissão e a executem, serão entregues a ti naquele mesmo dia. Logo que eu, a tua serva, compreendi tudo isso, fugi da presença deles. Deus enviou-me para realizar contigo coisas com as quais toda a terra se assombrará. Olha a fé que ela tinha, tá vendo? Então, mesmo diante do rei, ela continuou dando testemunho da sua fé em Deus. Tá vendo, gente? Então, mesmo que a gente vá até a morte, nós temos que continuar firmes na nossa fé. Ok? Porque a tua serva é piedosa e serve noite e dia ao Deus do céu. Agora permanecerei junto de ti, meu Senhor, e tua serva sairei toda noite à escarpa, rezarei a Deus e ele me dirá quando consumaram teu pecado. Vindo eu te anunciarei, sairás então com todo o teu exército, e não haverá entre eles quem te resista. Conduzir-te-ei através de toda a Judéia, até chegar diante de Jerusalém. Colocarei teu trono no meio dela, então conduzirás a todos como ovelhas que não têm pastor. Tá vendo? Mesma coisa que Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus, que o povo era como ovelhas sem pastor. Tá vendo, gente? Então, por isso que nós temos que estar sempre buscando estar, né, na presença, assim como as ovelhas buscam os seus donos, o seu pastor, nós temos que buscar também o pastor das nossas almas, que é o próprio Jesus, ok? E não haverá nem mesmo um só cão para rosnar diante de ti. Essas coisas me foram ditas previamente, foram-me anunciadas e eu fui enviada para revelá-las a ti. Tá vendo? Então Deus, através, né, dessa mulher piedosa, virtuosa, não é? Ela foi lá e falou isso tudo lá na cara do rei. Não é? Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus ajudantes de campo. Admiraram a sua sabedoria e disseram: de um extremo a outro da terra não existe mulher semelhante em beleza e em inteligência no falar. Tá vendo, gente? Então, ela usava a sua beleza para quê? Para o bem, para Deus. Tá? Então, quer dizer, infelizmente hoje a gente sabe que muitas mulheres usam a beleza para o mal. Mas Judite não, ela estava usando a sua beleza para o bem. Tá? E Holofernes lhe disse: Deus fez bem ao enviar-te na frente do povo. Em nossas mãos estará o poder, e entre aqueles que desprezaram meu Senhor, o extermínio. E tu que és bela de aspecto e hábil em tuas palavras, se fizeres conforme disseste, o teu Deus será o meu Deus, e tu te sentarás no palácio de Nabucodonosor, e serás célebre por toda a terra. Mas claro, gente, que
Judite não ia fazer isso, porque a gente sabe que Nabucodonosor era um rei assassino, idólatra. Né? A gente vê lá no livro de Daniel que Nabucodonosor era terrível. Então, claro que ela não ia aceitar nada disso. Né? Que a gente sabe que ela era uma mulher temente a Deus. Mas, como eu já falei, ela estava ali tentando ganhar o coração do rei. Ok? E ela vai conseguir isso. Mandou introduzi-la no lugar onde era colocada sua baixela de prata e ordenou que lhe preparassem a mesa com as suas iguarias e que ela bebesse do seu vinho. Ali, tá vendo, gente? Então, por isso que Jesus compara o reino dos céus com um banquete. Tá vendo? E nós temos aí no Novo Testamento a ceia, tá? E aqui o vinho, tá vendo? Então, porque o vinho era uma bebida muito comum entre os judeus, ok? Por isso que Jesus usa o vinho para transformar no seu sangue lá na última ceia. Tá? Disse-lhe, porém, Judite, já expliquei que não é pecado tomar um cálice de vinho, não é pecado. Tá? O pecado é embriagar-se. Tá? Disse-lhe, porém, Judite, não comerei delas, para que isso não seja motivo de falta para mim, mas me servirei das que trouxeste comigo. E se acabar o que tens, de onde traremos coisa semelhante para dar-te? Perguntou Holofernes. Entre nós não há ninguém de tua raça. Disse-lhe Judite, viva em paz, meu senhor, pois não acabará o que tenho comigo, antes que o Senhor faça por minhas mãos o que decidiu. Tá vendo, gente? A fé, a confiança de uma mulher temente a Deus. Não vai acabar, não é, aquilo que eu trouxe, né, que Deus permitiu que eu trouxesse. Então, a fé, né, que mesmo nas dificuldades Deus vai providenciar. Deus nunca vai deixar o seu amado passar penúria, não é? Tem vários salmos que dizem isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Então, o cristão ele não tem que temer. Né? Deus vai providenciar aquilo que nós precisamos. Ok? Muito bonito a fé de Judite. Os ajudantes de campo de Holofernes conduziram na sua tenda. Ela dormiu até meia-noite. Quando chegou a vigília da manhã, levantou-se e saiu para fazer sua oração. Tá vendo, gente? Que importante. Que meu Senhor ordene, deixa tua serva sair para a oração. Tá vendo, gente? Então a gente nunca pode deixar de rezar. De dia, de noite, tudo que nós formos fazer, seja para Deus ou na nossa vida cotidiana, a gente tem que rezar. Rezar antes, sair de casa, né, no trabalho, tudo que nós formos fazer, nós precisamos nos encomendar a Deus, ok? Essa é a atitude daquele que confia no Senhor. Tá? Ordenou, pois, Holofernes aos seus guardas que não a impedissem. Tá vendo? Ele já estava apaixonado por ela. Né? Ela permaneceu 3 dias no acampamento. De noite saía em direção da escarpa de Betúlia e se banhava na fonte, no posto avançado. Enquanto subia, pedia ao Senhor Deus de Israel que dirigisse os seus caminhos, gente. Olha que coisa linda. O versículo 6. Olha que coisa mais linda. Não é? Que dirigisse, versículo 8. Que dirigisse, ela pedia a Deus que dirigisse o seu caminho para o reerguimento dos filhos de seu povo. Depois de purificar-se, tá vendo, gente? Então, todos nós precisamos de purificação. Purificar o quê? Dos nossos pecados. Voltava e permanecia em sua tenda até o momento em que à tarde lhe traziam alimento. Então, é muito importante, né, a gente ter um tempo também para oração e também para fazer algum tipo de penitência. Deus gosta, a igreja, né, gosta muito de penitência. Então, qualquer penitência que você fizer para nossa purificação, oferecer para nossa purificação e a purificação do mundo de uma forma geral, ok?
No quarto dia, Holofernes deu um banquete só para os seus oficiais, não convidando nenhum dos seus serviçais. Disse ao seu eunuco que cuidava dos seus afazeres: vai e convence a mulher hebreia, Judite, né? Já estava apaixonado por ela, que está junto de ti, a vir até nós para comer e beber conosco. Ele queria ela perto dele. Claro, né? Mulher bonita, quem não quer perto, né? Se fosse feio, ele não queria. Estou fazendo isso para a gente descontrair um pouquinho. Seria uma vergonha para nós deixarmos essa mulher partir sem termos relações com ela. Olha só a malícia do homem, tá vendo, gente? Eu sou homem, né? Então eu posso falar, né? O homem, quando ele vê uma mulher, ele fica maluco. Olha o que ele está falando, né? Enquanto a gente não tiver relação com ela, a gente não vai sossegar, nem que seja a força. A gente sabe que acontece muito hoje isso, né? Infelizmente, o homem às vezes ele extrapola, né, quando ele deseja uma mulher, e a gente vê isso até mesmo na Bíblia, né? O próprio Davi lá que matou Urias lá para ficar com a mulher dele, então usa do poder. A gente sabe que existe isso, né, no trabalho, às vezes no assédio, né, no trabalho, em outros lugares, né, estupro, então a gente sabe que existe isso, infelizmente, né? Fazer o quê? Então ele queria de qualquer maneira ter relação com ela, tá vendo? Se não a seduzirmos, rirão de nós. O eunuco saiu da presença de Holofernes e foi ter com Judite e lhe disse: não tarde esta jovem beleza a vir à presença do meu senhor para ser honrada. Beberá conosco um vinho de regozijo e será hoje como uma das filhas dos assírios que vivem no palácio de Nabucodonosor. Então, qual era a tática dele? Seduzir ela com vinho, que ela ficasse embriagada, para que ele pudesse ter relação com ela. Tá vendo o perigo? Hoje acontece muito, né, nessas festas aí do mundão, do carnaval, né, gente bêbada, drogada, aí depois faz sexo com um, faz sexo com o outro, pega doença, né? Ou então o governo oferece camisinha, né? Pelo menos não pega a doença, mas e o pecado? Então, quer dizer, olha como é que... Isso aí, gente, são seduções. A gente sabe que isso aí são coisas do demônio. O demônio é que faz isso. Ele seduziu Adão e Eva. Então, essa sedução do mal aí, que às vezes nos leva ao pecado, é coisa do demônio. Judite respondeu: quem sou eu para opor-me ao meu senhor? Tudo que for agradável aos seus olhos eu farei, e isso será para mim motivo de alegria até o dia de minha morte. Ela estava enganando ele, né? Então eu vou, daqui a pouco eu chego lá. Levantando-se, ela se adornou com as suas vestes e com todos os seus enfeites femininos. É esperta, né? A mulher, quando quer seduzir um homem, meu amigo, sai de baixo. Sua serva a precedeu e estendeu por terra diante de Holofernes as peles que recebera do eunuco para o uso diário, a fim de reclinar-se para eles para comer. Judite entrou e recostou-se. O coração de Holofernes foi arrebatado por ela. Então ele estava louco já por ela, tá vendo? Então um homem apaixonado é um perigo. O homem, quando ele está apaixonado por uma mulher, gente, é o maior perigo. Ele faz loucuras, não é? E às vezes, né, a mulher, né, sabendo, né, a gente lembra da Lila? Sansão estava tão doido nela que deixou até cortar o cabelo dele. Salomão também é a mesma coisa. As mulheres levaram ele lá para idolatria lá, que não teve jeito. Então, o homem, quando ele se apaixona numa mulher, meu amigo, é a perdição do homem. E seu espírito se agitou. Estava possuído de um intenso desejo de unir-se a ela, ter relação com ela. Desde o dia em que a viu, espreitava um momento favorável para seduzi-la. Tá? Tá vendo? A Bíblia fala de amor à primeira vista. Tá vendo? Desde a primeira vez que ele viu a Judite, ele já gostou dela. Né? Tá vendo, gente? O perigo do amor à primeira vista, eu achava que não existia, mas existe, está na Bíblia. Né? Mas é um perigo.
Disse Holofernes: bebe e alegra-te com ele. Tá vendo o que é a malícia? Não é? Bebe e se alegra-te comigo. Respondeu Judite: beberei sim, Senhor, porque nunca desde o dia em que nasci apreciei tanto a vida como hoje. Tá vendo, gente? E tomando o que sua serva havia preparado, comeu e bebeu diante dele. Holofernes ficou fascinado por ela e bebeu tanto vinho como nunca bebeu em nenhum dia desde que nasceu. Tá vendo? Ficou o quê? Bêbado. Tá vendo, gente? Então o perigo não é você beber, é você se embriagar. Tá vendo? Aqui ele bebeu muito a ponto de ficar bêbado, como ele nunca tinha bebido na vida dele. Tudo por causa de uma mulher. O desejo de ter aquela mulher. Tá vendo? Quando ficou tarde, seus oficiais apressaram-se em partir e o eunuco fechou a tenda por fora, depois de ter afastado da presença de seu senhor os que ali estavam. Então ele ficou sozinho com ela, era tudo que ele queria. Imagine, né? Ficou todo, né? Fiquei sozinho com essa mulher, né? Foram dormir, pois estavam todos cansados por causa do excesso de bebida. Estavam bêbados, né? Ele, né? Judite, porém, foi deixada sozinha na tenda com Holofernes, que estava caído em seu leito, afogado no vinho. Tá vendo, gente? Olha que expressão forte. Estava afogado no vinho, bêbado. Tá vendo? Judite disse então à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto e aguardasse a sua saída, como fazia todo dia, pois disse que iria sair para sua oração e também conversara com o eunuco nesse sentido. Então, enquanto o rei estava lá bêbado lá, ela falou que ia fazer a oração. Tá vendo, gente? O que é uma pessoa de Deus, sóbria, o que é uma pessoa, né, que não tem controle? Saíram todos da presença de Holofernes, do menor ao maior, e ninguém foi deixado no quarto. Judite, de pé junto ao leito dele, disse em seu coração, aí agora ela vai rezar a Deus, olha que coração bonito: Senhor Deus de toda força, neste momento volta o teu olhar para a obra de minhas mãos, em favor da exaltação de Jerusalém, que era a cidade deles, né, do povo judeu. Agora é o tempo de retomares a tua herança e de realizares o meu plano, para ferires os teus inimigos que se levantaram contra vós. Tá vendo? Avançando então para o baluarte do leito, que estava próximo à cabeça de Holofernes, tirou seu alfange, em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeleira de sua cabeça e disse: Faze-me forte neste dia, Senhor, Deus de Israel. Golpeou por 2 vezes o seu pescoço com toda a força e separou a sua cabeça. Rolou seu corpo do leito e tirou o mosquiteiro das colunas. Pouco depois saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alforje de alimento. As duas saíram juntas, como de costume, para a oração. Atravessando o acampamento, rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às portas da cidade. Então, gente, o que ela fez? Esperou ele dormir, ele estava bêbado, foi lá e decepou a cabeça dele, cortou a cabeça dele. Aí você poderia me dizer assim, nossa, mas por que tanta crueldade? Por que ela fez isso? Mas era o contexto da época era esse. Né? Guerra é assim. Tá? Um você tem que matar o outro. Tá? Então, gente, e ela ainda rezou a Deus antes de fazer o trabalho. Então, na mentalidade deles, tá? Deus queria aquilo. Entendeu? Então,
para eles tinha que realmente eliminar o inimigo. Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender que no Antigo Testamento é o olho por olho, dente por dente. Estamos no tempo da lei, ainda não estamos no tempo da misericórdia, de amar o inimigo. Tá? Então, realmente, essas violências do Antigo Testamento, às vezes, para a nossa cultura de hoje, tá? Às vezes pode nos parecer um pouco forte, e é forte realmente. Mas, entendeu? Na cultura deles, né, eles só entendiam assim, que tinha que eliminar o inimigo. Entendeu? Então, por isso que ela fez que ela fez e não se arrependeu. Ela fez achando que estava fazendo o bem. Entendeu? Destruiu o seu inimigo, que queria derrotar Israel. De longe, Judite gritou para os que guardavam as portas: abre a porta, o Senhor nosso Deus ainda está conosco para realizar proezas em Israel e exercer o seu poder contra os inimigos, como ele fez hoje, tá vendo? Acabei de explicar. Então, eles achavam que tudo vinha de Deus, então eles tinham que derrotar os inimigos, acabar com os inimigos. Quando os homens da cidade ouviram a tua voz, apressaram-se em descer a porta de sua cidade e chamaram os anciãos. Todos se reuniram do maior ao menor deles, pois sua volta era-lhes inesperada. Abriram a porta e receberam-nas. Acendendo fogo para clarear, rodearam-nas. Disse-lhe Judite com voz forte: louvai a Deus, louvai-o. Tá vendo, gente? Então, o mais importante aqui é o contexto religioso. Não se prenda muito à letra, tá? O mais importante aqui é a verdade religiosa, a fé que essa mulher tinha em Deus. Tudo que ela ia fazer, ela colocava Deus na frente. Ok? E quem é o nosso inimigo hoje? É o demônio. O nosso inimigo hoje é o demônio. Entendeu? Então, é esse o contexto. Tá? Nós temos que colocar Deus na frente para que a gente possa vencer as batalhas contra o nosso inimigo. Louvai a Deus, louvai-o. Louvai a Deus que não afastou a sua misericórdia da casa de Israel, mas que nesta noite quebrou nossos inimigos pela minha mão. Tirando a cabeça do alforje, mostrou-a e disse-lhes: eis a cabeça de Holofernes, general do exército da Síria, inimigo de Israel, tá vendo? Eis um mosquiteiro sobre o qual se deitava em sua embriaguez. O Senhor o feriu pela mão de uma mulher. Tá vendo, gente? O que é uma mulher virtuosa. E o perigo da embriaguez. Por isso que a Bíblia é contra a embriaguez. E também a sedução. Tá vendo? Então o perigo, ele queria fazer maldade com ela também. Queria, né, tê-la à força. Ok? Viva o Senhor que me guardou no caminho por onde andei, pois o meu rosto seduziu. Tá vendo? Ela própria reconheceu que a beleza dela seduziu. Para sua perdição, mas não fez comigo pecado algum para minha vergonha e desonra. Tá vendo, gente? O que é uma mulher virtuosa? Então, gente, que você, mulher, possa dizer isso também para Deus. Não é? Que eu seja uma mulher virtuosa, né? Uma mulher sempre de Deus, né? Para mim poder sempre vencer as minhas batalhas, os meus inimigos, e que a minha beleza não seja motivo de queda e nem de pecado. Não é? Todo o povo ficou extasiado e, inclinando-se, adorou a Deus, dizendo a uma só voz: bendito seja o nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos de teu povo. Osias então disse a Judite: bendita sejas, filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Está vendo porque que Judite é uma prefiguração da Virgem Maria? Olha aqui o elogio que ele fez para ela. Benditas você, bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Por quê? Porque ela salvou o povo. Então, assim como Judite salvou o povo,
Nossa Senhora, é claro que ela não é salvadora, é Jesus, mas ela nos leva para Jesus. Então por isso que Judite é uma prefiguração, né, da Virgem Maria, assim como Esther também, nós vamos ver depois, também é uma prefiguração da Virgem Maria. Essas mulheres virtuosas da Bíblia é uma prefiguração da Virgem Maria, ok? E bendito seja o Senhor teu Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Jamais a tua confiança se afastará do coração dos homens, que recordarão para sempre o poder de Deus. Olha que coisa bonita. Faça Deus com que sejas exaltada para sempre, que te visite com seus bens, pois que não poupaste a tua vida por causa da humilhação de nossa raça, mas vieste em socorro de nosso abatimento, caminhando retamente diante de nosso Deus. Isso que é o mais importante, isso que é o mais bonito. Todo o povo respondeu, amém, amém, assim seja, assim seja. A palavra amém significa assim seja, tá vendo? Esse final aqui é o mais importante, tá? Que é caminhando retamente diante de nosso Deus. Então, gente, que nós possamos assim ser como Judite, pessoas de fé em Deus, e que nós caminhemos retamente, né, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, né, que a gente possa defender a nossa fé, defender, né, a igreja. Você é católico, defenda a igreja, não deixe que ninguém fale mal da sua igreja, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, vamos trazer então esse ensinamento muito bonito aí de Judite, né, que derrotou lá o inimigo. Mas não acabou não. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar aí no capítulo 14. Ainda tem mais um pedacinho aí, provavelmente. Talvez já dê até para a gente terminar, né, na próxima aula, o livro de Judite. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora nos abençoe. Amém.